O Jornal do Meio-Dia está de volta e, em maio, o governo federal anunciou a redução de até 10,96% nos impostos de carros novos populares, com valores de até R$120 mil. A ideia era diminuir o preço de alguns modelos para menos de R$60 mil. Mas agora, o Ministério da Fazenda apresentou outra proposta. Em vez do desconto no imposto, as empresas que fabricam e comercializam veículos terão créditos tributários entre R$2 e R$8 mil. E nesta proposta, o governo federal incluiu ainda ônibus e caminhões para terem o benefício tributário e redução de preços. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o economista Emanuel Dalbian. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde. Professor, traduz aí para a gente os benefícios, o que é que vai significar essa redução aí nos preços dos caminhões, dos ônibus e também dos carros populares, né? Que pelo preço não é tão popular assim, não é? Exatamente. O governo, então, vai implementar esse programa para o setor automobilístico porque buscando atenuar a crise que estava começando a acontecer no setor, que as vendas caíram muito e o setor automobilístico já estava pensando, já estava falando que ia haver férias coletivas, já ia haver demissão e parada na produção. Então, esse programa ele tem o objetivo de estimular as vendas, tanto de automóveis como de caminhões e ônibus, mas ele tem um limite. O limite vai ser exatamente 1 bilhão e 500 milhões de reais que o governo vai dar de crédito para as montadoras. E esses 1 bilhão e 500, ele vai estar dividido em 300 milhões para ônibus, 500 milhões para automóveis e 700 milhões para caminhões. Os carros populares. Carros populares, automóveis, vão 500 milhões. Sim. Caminhões, 700 milhões. Mas por que tudo isso, né? Por causa da taxa de juros que está elevada. Porque são bens duráveis com valor bastante elevado e que as pessoas não conseguem comprar à vista. A maior parte das pessoas, para comprar, precisa financiar. Mas com esse juro elevado, em função da taxa Selic que está bastante elevada, então o governo resolveu então fazer esse programa, já pensando que lá por agosto, setembro, a taxa Selic vai cair. E o programa também ele vai ter um período curto. Para quem pretende comprar automóvel, provavelmente o recurso, esses 500 milhões, vai se encerrar em 15 dias. Então, quem está querendo comprar automóvel, é melhor comprar logo no começo do programa para poder, então, garantir um automóvel novo. E sobre essa questão da queda da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, o que isso significa para a população? Deve ocorrer de fato agora no segundo semestre e mostra que, de certa forma, a política monetária do Banco Central, que vinha sendo criticada pelo governo, está funcionando, apesar do remédio amargo, restrição de crédito? Existe essa perspectiva de um ambiente mais favorável depois para a população? Exatamente. Os juros influenciam no consumo, na Sim. renda, em todas as variáveis macroeconômicas. Nós temos no Brasil uma taxa de juros bastante elevada em função da inflação. A inflação nossa já está abaixo de 4% no período de 12 meses. Tem países que têm inflação... Uma excelente notícia, né? Que já é uma excelente notícia. Tem países que têm inflação muito mais elevada e tem uma taxa básica de juros bem menor do que 13,75%. Então, eu acredito que essa taxa está bastante elevada. Fora isso, a inflação está caindo, né? E também a inflação não é uma inflação de demanda, né? É uma inflação de custo. Mas toda vez que, então, aumenta a taxa de juros, a demanda cai. Aí há um desincentivo ao consumo e isso atrapalha bastante o crescimento da economia. Mas deve abaixar a taxa de juros agora no segundo semestre. É bem provável que agora, em agosto, setembro, a taxa deve cair para uns 12%. A previsão é essa. Professor, para o produtor, para o pecuarista, o preço da arroba da carne que é paga para ele caiu bastante, né? Pelo menos uns 30%. Os frigoríficos estão vendendo mais barato para os atacadistas e para os supermercados.
Só que lá, no açougue, no supermercado, a redução é muito pequena, 2%, 3%, 5%. E o que todo mundo quer saber é o seguinte, quando é que vai dar para voltar a comer picanha? Essa é uma pergunta complicada, mas fazendo assim um paralelo de longo prazo, né, o que a gente tem é que os frigoríficos, em função da Lei Candir, que isenta os impostos na exportação, eles estão preferindo, já há muito tempo isso, eles preferem exportar a carne do que vender no mercado interno. Então sobra muito pouco para ofertar no mercado interno. Mas a maioria fica aqui, né, doutor? No mercado interno brasileiro. Uma parte, outra parte é exportada, né? Eles exportam porque eles não pagam imposto. Aqui ele tem que pagar embora tenha um benefício, mas ele tem que pagar ainda imposto. E aí fica essa situação de que o preço se mantém, Lúcio. Mas já não é, professor, tempo... só colocando aí, só agregando um fato aí. Mas não é o supermercado que quer manter alta a margem de lucro, além daquilo que ele necessita na venda ao consumidor? É bem provável que isso esteja acontecendo, porque quando o preço estava muito elevado, as vendas caíram muito, né, da carne, e a margem dele, o que ele tinha de lucro em relação à carne caiu. Provavelmente agora que a carne diminuiu de preço no frigorífico e no pecuarista, ele está tentando recuperar essa perda que ele teve quando a demanda por carne caiu, agora que a demanda está aumentando, que o preço está menor. E aí ele então está mantendo esse preço. Mas a tendência nesse caso é que daqui a pouco, mais para frente, o preço provavelmente vai cair e a gente vai poder comer a nossa querida picanha. Tomara que isso esteja certo. Esperada. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.